Fala pessoal, bem-vindo novamente. Como eu faço conte-sys, né? Existem as funções aqui que na verdade a gente utiliza para fazer N aplicações ali, tanto no Excel quanto no Power BI. Seria tanto o conte-sys como o soma-sys. Agora a gente vai falar sobre conte-sys. Como que eu faço? O que que é o conte-sys, né? Só para todos entenderem aqui. Se a gente for ver, eu quero contar quantas vezes a localidade Los Angeles, por exemplo, ou Boston, aparece na listagem que eu tenho. Quantas vezes essa listagem aparece, essa nome dessa localidade Boston aparece aqui nessa base de dados, né? E quanto mais ela for aparecendo, mais. Mas como que eu faço? Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, vou abrir uma nova aba aqui. E se eu colocar aqui, ó, vou escrever contador Boston, tá? Como se fosse um cartãozinho. Depois lá no BI a gente vai ver também como que faz aqui. Então eu quero saber, mas como que eu faço para saber quantas vezes foi vendido ou quantas vezes a palavra Boston está aparecendo lá naquele banco de dados, né? Então beleza, então eu vou usar aqui o conte-sys. Então igual ao conte-sys, né? Vou colocar aqui conte-sys. Então ele me pede primeiro o primeiro intervalo. Então eu vou lá na gestão de vendas, vou selecionar a localidade. Então eu quero contar aqui dentro, por um ponto e vírgula, aqui dentro quantas vezes a palavra X aparece. Então venho aqui na planilha 2 novamente, vou selecionar qualquer uma célula aqui para depois eu vou digitar o nome aqui e ele vai calcular para mim. Então, por exemplo, eu vim aqui e colocar aqui que toda vez que eu digitar algum nome aqui, ele vai contar quantos que tem. Depois, na hora que acabar a fórmula aqui, você vai ver o que eu estou falando. Põe um ponto e vírgula e vamos escolher mais um critério. Então aqui é todo, intervalo, critério, critério, intervalo, critério, critério, intervalo, critério, critério. Então quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, na gestão de vendas, eu agora quero ver que é do sexo feminino ou masculino. Então eu vim aqui, seleciono o intervalo inteiro de critério, dou um ponto e vírgula, venho na planilha 2, vou colocar aqui do lado também o segundo critério. Beleza. Ele deu zero por quê? Porque aqui não tem nada. Então se eu escrever aqui Boston, e aqui vou colocar aqui feminino. Olha lá. Então, na localidade de Boston e no gênero feminino, tem 461 vezes, 461 linhas com essa qualificação. Então, se eu colocar aqui, ó, eu quero Los Angeles. Então, tem 448. Eu quero do sexo masculino. 320. Então, fica uma coisa bacana da gente fazer um conte-sys. Então, esse daqui é o conte-sys, né? Contar nos critérios que eu escolher dentro do Excel. Mas como que eu faço isso no BI, né? Isso aqui a gente vê o conte-sys, e aí no BI eu uso uma função, apesar dessa função servir para muita coisa, o que eu fiz? Vou selecionar aqui, ó, todas essas visões, vou selecionar aqui, ó, todas essas visões aqui, vou arrastar um pouquinho para baixo aqui, só para poder ter onde a gente colocar alguns cartões aqui para poder fazer essas contas, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar esse contador. Existe aqui, é bacana de começar a falar sobre medidas, né? O que são as medidas? As medidas são funções que você puxa dentro do Power BI que ele é uma função inteligente. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, uma nova medida, eu clico no botão direito aqui. É bacana a gente criar uma visão aqui, ó, né, uma dessas tabelas somente para as medidas, mas a princípio a gente não vai fazer isso, mas depois eu vou colocar essas medidas e vou colocar tudo num local só. Eu vou ensinar aqui como criar esses locais aqui de medidas. Então é bacana, por exemplo, eu venho aqui, crio uma nova medida. Ele vai puxar uma função do DAX da mesma forma. Então eu vou chamar essa medida de contador, tá? E vou colocar. Como que eu faço um contador? Se eu colocar aqui só um count, eu quero contar a coluna localidade da gestão lá. Beleza. Vamos ver o que ele vai acontecer aqui, ó. Eu quero contar essa coluna. Então eu só fiz um contador da coluna. Se eu pegar um cartão aqui, ó, desse, né? Colocar ele aqui, ó. Olha só. E colocar aqui a função, toda função tem essa calculadorazinha aqui na frente dela. Jogar ela aqui, ó. E contou 3.888, que são 3.888 linhas. Mas se
eu filtrar aqui, ó, ele já puxa lá. Tá que não tem sexo masculino, feminino, tal, mas ele já conta. Então, por quê? Eu mandei ele contar, mas de acordo com o que eu filtro, ele vai mostrando. Então, à medida ele interage entre os filtros, né? Mas como que eu faço para ter um resultado aqui nesse contador? Por exemplo, suponha que no meu relatório eu quero colocar somente contar a quantidade de contar a quantidade do público feminino e do público masculino. Então, eu vou colocar aí separado, tá? Então, na hora que eu clicar aqui no Aloha, por exemplo, ele vai aparecer aqui quantidade masculina e quantidade feminina. O que eu faço? Eu posso, nessa medida aqui que eu criei, eu vou colocar... Como que eu coloco o filtro? Você vê que quando eu puxei aqui, ó, o contador, ele não tem nada, ele só me pergunta, você quer contar o quê? Então, eu vou contar aqui localidade. Quando eu coloquei a localidade, a função já acabou. Não tem mais nada na localidade. É isso, ele conta o que eu pedi. Mas se eu vim aqui e chamar a função calculate, ele me pede a expressão que eu já fiz, e essa contar a localidade. E quando eu dou um vírgula, ele vai me dar aqui filtro. Aí eu posso colocar aqui, ó, gênero, que é igual tá lá que a gente fez no BI, desculpe, no Excel. Aí eu venho aqui, vou pegar aqui ó, o gênero, foi igual, aspas simples, vou colocar duas aspas simples aqui e vou colocar feminino. Aqui aspas duplas, desculpe, pessoal. Aqui tem que ser aspas duplas, ó. É lá no... É na query que você usa. Então, ele só vai puxar aqui agora. Eu chamei a função calculate, vou contar a localidade, tudo que for feminino. Então, enter. Beleza, então esse mesmo contador, ele só contou os femininos agora. Então, contador feminino. Beleza? E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu copio isso daqui, ó. E crio uma nova medida, fazendo um contador masculino. E aí, aqui em vez de feminino, eu coloco masculino. Beleza, então tem o contador feminino e o contador masculino. Então eu pego aqui e coloco um novo cartão desse. Vou Ctrl C, Ctrl V aqui, até para já ficar no mesmo formato. Beleza? Então aqui tem o contador feminino e aqui eu vou tirar esse daqui e vou colocar o contador masculino. Então beleza, aí a gente já tem pronto. Quando eu clicar em Alô, foram 276 pessoas do sexo feminino que comprou e 164 masculino. E aí ele vai fazendo isso para todos os filtros que eu for selecionando. A função da medida é muito bacana porque eu não tenho que deixar nada, mas se eu nada muito específico, eu só crio a medida e de acordo com as iterações dos filtros, ele vai fazendo os cálculos que eu preciso. Né? Eu só coloquei um filtro como foi lá, tanto para essa coluna de contador feminino, que eu coloquei um filtro que eu quis, quanto do masculino. Se eu quisesse colocar mais algum filtro com alguma outra condição, eu dava um vírgula aqui e ele me chama o filtro 2, eu escrevo. Eu quero colocar só que for do nome da loja, o nome da loja aqui, igual a gente já viu aqui. Eu vou colocar aqui Aloha. Então, independente do filtro, independente da coisa que eu fizer, ele sempre vai mostrar, que eu estou no feminino, ele sempre vai mostrar o quantitativo da Aloha. Então, independente se eu clicar aqui no coisa, tá vendo que o feminino ele não muda? Ó. Por quê? Porque eu fixei que ele sempre vai mostrar o quantitativo do Aloha. Então, é bacana, dependendo da visão que eu quero ter no relatório, eu vou tirar aqui, a gente já ter os filtros, porque aí eu já fico com aqueles visões, né, aqueles valores já definidos, eu analiso e as análises para baixo fica bem mais tranquilo. Beleza? Gostou do vídeo? Já sabe. Curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.